Hey galera, sejam bem-vindos ao Podsite, o podcast da Igreja Adventista do Capão Redondo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque não sabemos que horas você está nos ouvindo. Então, vamos aqui apresentar toda a galera dessa mesa para o nosso bate-papo de estreia. Comigo, quem divide a ancoragem de todo o podcast é o nosso pastor Renato Prandi. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Júnior. Olá, você que está nos assistindo aí, é uma alegria, um privilégio realmente poder participar desse momento tão especial do início desse novo projeto, né, o Pod7 aqui da Igreja do Capão Redondo, e com certeza vai ser muito legal, a gente conta com a sua participação a cada semana. Obrigado, pastor. E hoje, na nossa estreia, nós temos dois teologandos que fazem parte aqui da nossa igreja. Seja bem-vindo, Lucas Guilherme. Obrigado, Amaury. E aí, galera que tá em casa, beleza? Olha, a lição dessa semana tá maravilhosa, hein? Então, que bom que você tá aí acompanhando com a gente. Vai ser muito bom a gente estudar e poder dividir esse momento tão especial com você e com a sua família também. Isso aí. E com a gente também, Igor Ruiz. Olá, um prazer estar com vocês aqui, né, amigos? E juntos vamos falar de Deus hoje. Você está preparado para ouvir um pouquinho da palavra de Deus? Um bate-papo muito legal, né? A gente vai conversar de Deus, uma conversa leve, vai ser maravilhoso. E agora a gente tem que falar sobre o nosso convidado principal, para ele estar aqui com a gente, também com você que está aí do outro lado. Então, Igor, vamos falar com Deus agora? Vamos lá? chamar ele para essa conversa? Vamos lá? Convido você também a juntos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pela tua presença aqui. Estamos aqui, Senhor, no bate-papo entre amigos para falar do seu amor, o verdadeiro amor que precisamos ter no nosso coração. Conduza essa conversa que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu apresentei todo mundo e esqueci de me apresentar. Olha isso. Eu sou o Amaury Júnior e vou estar aqui com vocês nessa jornada durante o podcast da nossa lição da Escola Sabatina dos Jovens. E para começar, a nossa última lição, é a nossa estreia, e a última lição aqui de Hebreus, a gente está aí na lição número 13, o final, e você não pode perder, porque o bate-papo de hoje está sensacional. E para começar, vamos colocar a tirinha na tela para a gente conversar um pouquinho sobre essa tirinha. Vou começar pelo Igor. Igor, você olhando para essa tirinha, qual é a primeira impressão que você tem assim, ó? Olhou, pá! Ó, esse cara tá falando assim, ó, o Tomé aqui, né? Eu só acredito vendo, e quando vê também não acredita, né? Então esse cara aqui tá duvidando, né? Então ainda fala até do meu irmão me fazendo um favor sem pedir nada em troca, né? Hoje vivemos tempos que as coisas simples ficaram surpreendentes, né? Então isso que vem na minha mente quando eu olho assim. Foi assim, é diretaça. É direto. É diretaça. E você, Luquinhas, o que você olha para essa tirinha e tem de interpretação assim de cara? Primeiramente, né, eu achei muito interessante, vou começar pela segunda, depois eu vou para a primeira, né? A segunda imagem ali a gente tem, né, meu irmão me fazendo um favor sem pedir nada em troca. A gente vê o amor sendo praticado ali sem o interesse próprio, sem algo assim, você me dá uma coisa, eu te dou outra em troca. E eu achei interessante também que vê que ele tá de olho fechado, ou seja, mostra ali, sei lá... Entrega, mostra um negócio muito top ali, ele de olho fechado, como se estivesse sendo guiado por Deus ali, pela imagem, dá pra gente ver, né? E qual o Igor falou, só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Eu acho que você dar algo sem esperar algo em troca, não é a realidade do mundo. Então as pessoas não acreditam. Então você fala assim, acredita que fulano fez isso por mim? Não acredito. Eu só acredito vendo. Aí vê, não acredito. Então eu achei muito interessante essa tirinha aí, o que deu pra gente. É aquele ponto de interrogação que vira exclamação sem acreditar. Isso aí. E você, pastor, olhando pra ela de cara, o que tem aí? Bom, vamos ver o que sobrou para falar, né? Imagina eu que sou o último. Mas é o seguinte, como os nossos amigos falaram aqui, é uma situação que é contra a nossa natureza, né? O fazer o bem ali sem esperar nada em troca, sem esperar uma recompensa, é algo que vai contra aquilo que é inerente a nós, que é o quê? Eu fazer algo que me beneficia, que traga alguma vantagem. A gente vive numa sociedade, numa época que é a competição, é o mais forte, é quem chega primeiro, é quem tira vantagem de alguma coisa, Competitividade né? sempre, né? Exatamente. Então, isso que já é uma coisa que é difícil de acreditar. Tá fazendo bem sem pedir nada. E aí, quando o Lucas falou dos olhos fechados, eu nem tinha pensado nisso e veio agora mais um pensamento também, da ideia do fazer o bem sem olhar a quem. Né? Independente da pessoa ali, né? Você vai fazer o bem a quem realmente precisa, né? E agora, o que eu falo? Tô brincando. O que me chama a atenção, eu gosto muito da questão de fisionomia das tirinhas na nossa lição. E olhando para a primeira tirinha, eu vejo uma pessoa cansada, com olheira,
Eu vejo aquela pessoa com o ombro caído, entregue às suas próprias, no seu próprio mundo, sabe? Eu tô fechado na minha bolha. E eu vejo até essa bolha pela bolinha mesmo que ele tá ali em volta. Ele tá encaixado nesse mundo dele e ele fala: "No meu mundo, eu que decido que eu acredito ou não". E mesmo se eu acreditar as coisas, eu olhando para as coisas acontecendo, eu não sei se eu vou acreditar, porque eu tô na minha bolha. E na minha bolha quem decide sou eu, o que acontece. E aí de repente ele sai da bolha dele e a gente pode ver que a postura dele já é outra, Já muda, ele já né? se ergue. O olhar ainda é meio cansado, mas as olheiras já saem dali, a sobrancelha está mais erguida, eu já vejo uma transformação da primeira para a segunda tirinha. E ele não fala nada, é tudo no pensamento. Então ele está observando tudo a todo momento e há uma mudança de pensamento. É como se eu pedisse uma prova para Deus. Eu sei que Deus vai me atender e quando ela acontece eu falo assim: opa, será que é Deus mesmo? Eu vejo meio que um ponto de interrogação a ele. Eu pedi esse sinal para Deus e esse sinal veio mais rápido do que eu pensava. Parece até um alívio, né? Ele me aliviou. Isso, eu vejo ele desse cansaço para essa nova etapa da vida dele. E é engraçado que a outra pessoa também não faz nada. A outra pessoa só encosta. É como se ele estivesse recebendo um acolhimento, um abraço só mesmo, só dele sentir, né? Não existe Sim. fala, não existe nada. E é engraçado que durante todo esse trimestre nós tivemos tirinhas muito diferentes. Tivemos imagens, tivemos tirinhas, e essa última, ela é ao ponto, e que é como a lição, né? Ela tá muito direta nessa lição de hoje, que tem como tema o amor fraternal. E E só algo que eu percebi ali também, você falou da fisionomia, né? Parece que na segunda tirinha, ele tá começando a entender o que tá acontecendo. Uhum. Percebeu? Talvez ele não entendeu o completo, tá caindo a ficha ainda, né? Sim. Perceba que o olhar dele tá assim, tipo, o que tá acontecendo comigo? Você tá me ajudando, você tá fazendo bem pra mim, e tá caindo a ficha ali aos poucos, e a gente vê essa fase, né? Entre ele na primeira tirinha e na segunda, meio que caindo a ficha do que tá acontecendo de fato, né? É uma transformação. Eu gosto muito do nosso bate-papo, porque ele sempre vai para coisas que a gente nunca pensa isoladamente, verdade. né? É muito massa. Essa do olho aí, eu não tinha preparado. E aí estamos em Hebreus 13, o último capítulo dessa jornada incrível que a gente teve durante esses últimos 3 meses. E para começar de cara, o tema da lição é o começo do capítulo 13. Então eu vou ler com vocês, está em 13, versículo 1, que fala: seja constantemente o amor fraternal. Eu gosto muito dessa palavra, constante. Ela não oscila, não cai, não sobe, é uma linha diretona sobre o amor fraternal. Mas antes da gente falar sobre o amor fraternal direto, esse amor fraternal lembra família. Então a gente tem que voltar um pouquinho lá para Hebreus 2, que é lá na primeira lição, ali na primeira e segunda lição, que fala que Jesus é o nosso irmão mais velho e ele não se envergonha de falar, ó, aquele ser humano pecador faz parte da minha família. Só que hoje, às vezes, em algumas situações, nós nos pegamos em momentos que a gente sente vergonha de falar, sou cristão com C maiúsculo. E aí, o que vocês acham dessa aceitação de família? Jesus nos acolheu como família, mas em alguns momentos a gente tem vergonha de falar sobre isso. É que o pecado, né? Paulo, a gente fala aqui de um grande conflito, o bem e o mal. E a gente está no meio desse conflito, só que parece que a gente ficou do lado errado. Escolhemos o pecado lá no Éden e a gente estava, parece que, em guerra com Deus. A gente tem medo de Deus. Muitas das pessoas têm medo de Deus, medo da condenação. E aí, quando Jesus fala, ele é meu irmão, eu morri por ele. E aí você fala, então será, Jesus, que eu posso agora chegar a você com confiança, como a gente falou até de santuário, vai falar um pouquinho hoje. Então a gente acaba vendo que o amor fraternal de Deus é isso. Eu não tenho vergonha, porque Jesus me aceitou lá atrás. Então eu posso seguir em frente, sabe? E muitas vezes parece que o cristianismo ficou meio ridicularizado no mundo aí fora, né? Ah, você é crente, você é uma cabeça fechada. Muitas vezes as pessoas têm essa visão, você é dentro da caixinha e tudo mais. E a gente tem que ver, igual o Igor falou, que o pecado colocou isso no nosso coração, né? No coração das pessoas. A gente tem que ver, não, Jesus morreu por mim, o grande se fez pequeno para tornar o pequeno grande. Então, eu fui escolhido, eu sou da família de Deus. Entendeu? Olha que privilégio isso, né? Então, quando a gente entende essa situação que Jesus fez por nós, que ele se tornou um filho do homem para nos tornar filhos de Deus, a gente entende o que é amor, né? A gente entende que é aceito pela família de Deus. E é algo tão incrível isso, né? A gente pertencer, por mais que sejamos assim tão defeituosos, né? Pecadores, com todos os problemas que a gente tem. E essa fuga, né, que o Igor falou, né, que o pecado nos afasta de Deus, né? Mais uma vez, a nossa natureza, ela vai nos repelindo, né? E ele nos aceita, Jesus, né, nos traz assim para
nos chama e nos considera de fato como irmãos, né? A gente pertencer a essa família celestial, sendo quem nós somos, é como diz a Tiri, né? Só acredito vendo. E muitas vezes até vendo é difícil de acreditar, porque é algo que é incrível Sim. demais pra gente entender esse amor, né? Então pega esse sentimento de pertencimento. Então acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem que falar pra vocês aí em casa é: se sinta que você pertence a algo maior. Sabe, às vezes a gente tá falando pra alguém, né? Pode estar sozinho em casa, estudando a Bíblia sozinho, não tem um apoio. Você não tá sozinho. A gente tenta conectar com você aqui por um podcast, talvez uma mensagem, uma pregação aí no canal do Capão Redondo, não importa. Pra você lembrar que você não tá só nessa. Você faz parte de uma família. Somos pecadores, errados, mas não importa. A gente tá do lado certo, do lado de Jesus. Então, você não tá só nessa. Às vezes alguém pode se sentir deslocado, né, de um certo grupo de amigos ali e tal, na escola, enfim, ali na sua convivência, mas realmente que bom a gente poder pensar que nós somos, acima de tudo, aceitos, né, na família de Deus, né? Isso é incrível. Isso é incrível. E o que é legal é que o que une a família é um laço de sangue. E nós temos esse laço. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele derramou o sangue dele, nos lavou, nos purificou, e hoje nós podemos falar que pertencemos à mesma família, porque somos remidos no sangue de Jesus. Sim. E eu acho que é uma das expressões mais bonitas que quando nós falamos, ou o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, é justamente porque é o elo entre céu e terra, entre salvador e pecador. Eu acho que isso é incrível demais. E logo depois, quando a gente fala em família, o capítulo de Hebreus 13, ele já vem com algumas recomendações diretas. Bem direto. Os meninos estavam até me zoando aqui antes de começar o podcast que sua Bíblia toda grifada aí, tem um monte de cor. É porque os verbos precisam estar destacados. Mostra a Bíblia pro pessoal de casa aí, ó. Isso não. Toda grifada. Gente, eles querem zoar com a minha cara hoje. E a gente vai destacar alguns verbos aí que tem no nosso início de capítulo 13 pra gente conversar um pouquinho. Porque Paulo falou assim, seja constante o amor fraternal, mas como ser constante esse amor fraternal? Como ser uma família de fato? E lembrando... Abre o leque, né? O amor Sim. fraternal é um combo Como, aí, né? Lembrando que essa Hebreus é uma carta direcionada a um povo, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre essas características de novo, mas aqui são algumas recomendações perfeitas. Você que está com a sua Bíblia aí pode abrir capítulo 3, versículo 2, eu vou ler os verbos, tá? A gente tem aí, não se esqueçam, praticando-a, acolheram, lembre-se, aprisionados com eles, maltratados com eles, conservem-se, contemple-se. Olha o tanto de verbo que a gente tem aí sobre a ação do ser humano, mas no final tem a ação de Deus que é o mais incrível. Que vem aí depois. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que estrutura incrível, né? Do texto. Seja constante o amor fraternal. Essas são as ações do ser humano, mas a promessa vem em seguida. Quando vocês fazerem tudo isso, não se esqueçam que vocês jamais estão sozinhos, porque Deus, o Todo-Poderoso, Soberano, nunca nos abandona. Vamos falar um pouquinho sobre essas ações aí? Luquinhas, começa a comentar aí sobre essas ações. Eu anotei as que Hebreus fala aqui, que a lição comenta. Eu acho que você de casa também já viu aí na lição. Anotei algumas aqui, ó. O amor é revelado através de vários elementos. O primeiro, a hospitalidade. Isso é muito importante, né? Visitar e apoiar prisioneiros e pessoas que sofreram maus tratos. Então, essa questão de visitação, a carta de Hebreus aqui fala. Honrar o matrimônio, questão do casamento, não só o casamento, eu creio, mas um namoro e todos esses aspectos assim, isso revela o amor também. Afastar-se da avareza, lembrar dos líderes da congregação, obedecê-los e orar também pelos líderes e pelo próprio autor da carta. Então aqui vem falando algumas coisas aqui, vários elementos que revelam esse amor. Ou seja, o amor ali meio que na prática, né? Como você demonstra esse amor. Ampliando um pouquinho aqui, né, algumas dessas ações, a gente pensa aqui na hospitalidade, né? Se a gente olhar lá para trás, era uma coisa bem presente na vida deles, porque eles viviam, se a gente olhar lá desde a época dos patriarcas, né, e até Paulo vai fazer referência aqui, né, a certo episódio ali, né, em que Abraão recebe ali os visitantes e tal, né, diz até recebendo anjos, né, sem saber. E naquela época, então, que eles eram bastante peregrinos, não tinham, né, um local tão fixo assim, então a hospitalidade era algo muito comum, né? E até hoje, era cultural, né? Até hoje, exatamente, em certas culturas, né, essa questão da hospitalidade, ela é muito forte. Mas trazendo um pouquinho mais pra gente, pra nossa realidade, nossa cultura, a gente pode pensar até no que o Igor falou da questão do deslocado, alguém que se sente deslocado,
Alguém que chegou num ambiente novo ali e tá meio, sabe, fora de um círculo de amizades ali. Uhum. A nossa responsabilidade também de fazer essa pessoa se sentir bem acolhida, seja alguém que está chegando na igreja, seja alguém que está chegando num ambiente que você está ali, né? Então, a hospitalidade a gente pode ampliar aqui, não só de pensar nessa questão de receber um Em visitante casa, na sua né? casa, É. mas de fazer a pessoa se sentir É que, acolhida, é né? que assim, né, pastor? Eu já vi muita gente reclamando. Eu fui pra certo lugar e Aham. ninguém falou comigo. Você Não deve é? ter ouvido uma dessa, né? Mas eu nunca vi ninguém falando, ai, gente, hoje eu não fui legal. Hoje eu fui pra um lugar e eu não falei com ninguém. Então Fato. você pode ser a Aham. pessoa que acolhe, né? Às vezes a gente quer receber, né? Sim, sempre Mas esse transferir pro ponto de outro. Paulo, ele fala, ó, seja hospedeiro. E aqui a gente fala no contexto até histórico, né? Aham. Um povo que tem que fugir de Jerusalém porque eles estavam sendo perseguidos Perseguidos. pelos Uhum. próprios judeus e pelos romanos e todo mundo contra eles. Então, imagina se eles não se apoiassem, Sim. né? E a gente, hoje em dia também, a gente precisa apoiar as pessoas, né? E a gente tem muito aí uma palavra que tá super na moda, que é empatia, né? Uhum. Hoje todo mundo levanta a bandeira da empatia, mas na hora H mesmo, da acontecer, não é todo mundo que Se coloca no age lugar do dessa outro, né? maneira, de se colocar no lugar do outro. Então, você que está aí do outro lado, que tal você fazer uma ação de empatia hoje ou amanhã, enfim, coloca aí nessa semana como seu propósito, para você ver qual a diferença. Abre o seu coração para o Espírito Santo te mostrar um momento para você ser essa pessoa que vai agir com hospitalidade. E é engraçado quando a gente pensa em hospitalidade, vem direto hospital, Sim. não é? É. E no hospital as pessoas precisam ser cuidadas. Que tal você ser um médico de alguém essa semana? Muito Bacana bom. isso, Bacana, hein? hein? Muito Olha lá. bom. Desafio, pessoal, hein? Desafio pra galera que tá ouvindo a gente no nosso primeiro episódio. E a gente tem aí, eu anotei umas coisas bem legais aí com relação a essa palavra. Compartilhamento. Então, quando eu hospedo alguém, eu tô compartilhando junto. Eu não me afasto, eu me uno. Quando eu tenho esses momentos, eu vou entregar tudo que eu tenho. Então, eu entrego as minhas ações, os meus bens e aquilo que eu sou também para outra pessoa. Então, quando a gente pensa em empatia, não é só se colocar no lugar do outro, mas é se entregar-se ao outro. E esse Uhum. compartilhar, olha como tem tudo a ver com a família, né? Como a gente Aham. falou que é a base, né? O amor fraternal, a família, porque se é uma família, é um bem comum, é de todos ali. E é o que você tá falando, compartilhar, né? É a gente Uhum. sair daquela coisa de que não, isso é só meu, mas Sim. É nosso. É pro bem de todos, né? Sim. E eu queria pegar também a essência de todas essas ações que a gente tá falando. A gente tá falando de um monte de ações, e se a gente parar para analisar, a gente tem que ver a essência de tudo isso. O que é a essência de você ajudar o próximo, de você ser hospitaleiro, visitar, fazer isso, orar? É o amor. Sim. E se a gente pegar a Bíblia, 1 João 4,8, quem é amor? É Deus. E olha que interessante, Deus é amor. E aquilo que ele é, ele colocou dentro da De nós. gente, para que quando a gente amasse, a gente reflita quem ele é. Ou seja, quando a gente ama, a gente está refletindo quem Deus é. Deus é amor. E a gente só pode amar de verdade quando Deus está na gente, quando Deus está dentro de nós. Perfeito. Porque Esse é o ele ponto. é o amor. Porque se a gente parar para analisar, olha que interessante. O nosso amor, nosso amor está corrompido pelo pecado. Existe ódio naquilo que a gente chama de amor. Sabe aquilo que a gente chama de humildade? Ah, Tem tá. orgulho aí. Que a gente Uhum. faz, mas no interior ali, Eu que fiz. eu que fiz, Tem algum quer pouquinho lá, né? levantar o seu ego. Aquilo que a gente chama de humildade tem orgulho. Aquilo que a gente chama de santidade tem pecado. Então, tudo aquilo que a gente faz de bom, ou que a gente acha que está fazendo de bom, está corrompido pelo pecado. Então, a gente só consegue fazer aquilo de uma maneira correta, com as intenções corretas, quando Deus está em Sim. nós. Quando a gente Perfeito. busca Deus. Olha que interessante, E né? sabe o que é engraçado? Que no capítulo de Hebreus, logo depois de todas essas ações e de Deus falar que ele está conosco, é uma resposta do ser humano justamente Sim. a isso. Que eu acho que é bom a gente reforçar, que está lá no versículo 5. 5 não, 6, desculpa. Fala assim, 6. ó. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, eu não terei medo. Olha isso. Isso. Então, se eu for fazer tudo isso sozinho, eu não vou conseguir. E é o Né? verso anterior também que você já justamente isso. mencionou, né? De É. maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Porque é o Então, meu ajudador, né? esse amor tá disponível pra Uhum. gente, né? E se nós não estivermos ligados a ele de fato, né? Nós amamos porque Cristo Sim. nos amou primeiro. Então, Sim. realmente, essa é a base, é a fonte, e a gente só vai conseguir cumprir essa listinha aqui se a gente Sim. estiver de fato ligado a esse amor, E né? às vezes aqui ele deixa claro que pelo 6 você vai ler, né? Temos confiança em dizer o Senhor é meu ajudador e não temerei o que o homem me possa fazer. Parece que tá meio deslocado esse final, não é? Mas a gente vê que o que eu olho aqui é que assim, talvez você não tenha vantagem em ser bom. Exato. Talvez a pessoa fale, vão dizer pra você, né? Aquilo de ridicularizar a sua fé.
Você tá acolhendo a pessoa na sua casa? O que você vai ganhar com isso, né? Entendeu? Você vai aí ajudar. Você é louco, você nem conhece a pessoa. É. Assim. Não é? Aí enfim. pensa em todos os crimes mais absurdos, né? A pessoa fica Fala, assistindo o muita mundo tá série. perigoso. O mundo é perigoso, É, você vai... fazer isso? E aí as pessoas começam a se limitar nessa ajuda. Lembrar dos encarcerados aqui, ó, o cara tá preso lá, tá pagando É. que ele, né, sofrendo maus tratos, às vezes ele mereceu, né? Esse é o pensamento em geral, É. né? E quando Então, você vai à prisão, você parece que tá se igualando e sofre essa pressão social. Você tá lá junto com eles. Exatamente. Cuidado, viu, Sim. pra não se corromper. E a Não é? mesma internet da empatia é a internet que cancela. Hater! Não é? E assim, tudo bem, ninguém aqui tá falando da ação em si da pessoa. Muitas ações são horríveis e é condenada pela sociedade, mas nós estamos aqui, os cristãos que pregam o perdão. Então a gente tem que perdoar quem? Os piores. Jesus foi dos piores. Então, talvez o homem vai nos condenar, falar, tá dando outra chance. Jesus nos deu quantas, não é? Quantas? Então a gente precisa fazer nossa parte. E a gente tem que ser reconhecido por isso, né? Tem uma Uhum. música, eu acho muito linda. Saberão quem nós somos pelo amor. E eu falo assim, Ó. cara, eu quero ser reconhecido não porque, eu guardo o sábado. Ah, o Lucas, quem é aquele Lucas lá? Ah, o que guarda o sábado. Quem é aquele que não come carne de porco? Aquele que vai pra igreja. Não, eu quero que você reconheça. Não, aquele que ama. É. E quando a gente for reconhecido como igreja, não, aquela igreja não é a igreja só que guarda o sábado. Não é a do igreja que não amor. come carne de porco, que não faz. Não, é a igreja do amor. A igreja que ama. A igreja que me acolheu. A igreja que eu fui lá e eu fui bem recebido. A igreja que eu fui lá e me abraçaram. A igreja que eu fui lá com tatuagem, com o que for, e não julgaram o meu erro, o meu pecado, algo do tipo. A igreja que me acolheu, que me abraçou e que me amou. E quando a gente for reconhecido pela igreja que ama, a gente entendeu A a mensagem de essência, a fato, mensagem né? de fato. Sim. Tem um verso que você disse agora que resume bem essa lição, né? Que Jesus disse, João 13:35 lá, né? Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, né? Se tiverdes amor uns aos amor. outros, né? Então, realmente, essa é a maior marca, né, do nosso cristianismo, né? O maior sermão que a gente pode pregar é o amor Sim. prático demonstrado nas nossas ações, no dia a dia, na vida das pessoas. E quando a gente fala em amor fraternal, a gente tá falando em misturar-se, Sim. né? Sim. Que é essa família de fato. Com todas as ações que nós mencionamos aqui. Só que aí, Paulo vem... A gente fala Paulo porque muita gente defende que Hebreus foi escrito por Paulo, né? E a própria nossa Sim. lição fala, Paulo escreveu. E a gente então... vê conexões muito fortes, né? Muito Quando fala forte, assim, É. dons do Espírito, ele usa a mesma estrutura que tá usando agora. Permaneça no amor fraternal. O que que é isso? Aí ele Uhum. abre. Fruto do Espírito Santo, lá em Colossenses, ele abre. É muito parecido. muito muita parecido. coincidência. Então aceitamos que foi ele. Aqueles, né? Foi Paulo. No céu saberemos se foi ele ou não. Mas aí Paulo depois... vamos falar Paulo. Depois que ele trouxe todas as ações que nós como igreja temos que ter, vem duas advertências que ele fala. Vocês podem fazer todas essas ações de amor fraternal, porém, elas podem ser destruídas por causa de duas ações, que são muito vívidas atualmente. Que a gente está falando aí do pecado com a sexualidade, que não é só o sexo antes do casamento, a gente vai destrinchar um pouquinho aqui, e também a ganância falando sobre os bens. Não só com o dinheiro, mas também o bem dos dons que nós temos espirituais, que a gente fala que é nosso, enfim. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, que Sim. são esses grandes alertas da semana, dessa última lição que a gente tem aí. Quem Sim. gostaria de começar falando sobre isso? Eu gostaria de Vai falar lá, sobre Igor. essa parte do matrimônio. Uhum. Infelizmente é muito desvalorizado hoje o matrimônio, não é? Até virou uma questão de liberdade, não é? Você Uhum. quer casar? Soa quase como uma ofensa, não é? E as pessoas talvez olham para a família como um lugar de opressão, onde você vai desistir dos seus sonhos, onde você vai só se doar e não vai receber nada em troca. E a gente sabe que a base do povo de Deus são as famílias. Então elas são atacadas. Então Paulo fala, olha, quando seu matrimônio ele tiver mácula, não tem como você fazer nada, você se torna um hipócrita, né? Os piores crimes acontecem na área da sexualidade. Pedofilia, estupro, todos os absurdos que a gente vê por aí, começam aonde? No problema desse sexo deturpado, na mente das pessoas, né? Então isso Que é gravíssimo. É uma fuga do ideal do que Sim, Cristo, Deus, né, ele planejou para essa área nossa, da nossa vida. sim. O casamento está fora de moda, né? O que você falou aí. Tem mais gente separando. E como é veiculado hoje, né? Tá completamente fora de moda, né? É considerado como se fosse algo ultrapassado, antiquado, né? Mas é a verdadeira essência da família, né? Que a gente está falando aqui. Família, eu penso em família assim como um refúgio, né? É um lugar ali onde você vai ser bem cuidado, né? Independente dos seus erros, independente dos seus fracassos, muitas vezes, na família, você se sente ali amparado, você tem um amparo, você tem esses cuidados, é um refúgio.
Mas muita gente olha hoje família, né, e casamento como um cárcere, como uma prisão, né? Como você falou, Uhum. a perda da liberdade, né? E, na verdade, são os valores da família sendo Deturpado, Sim, né? deturpados deturpado. hoje, E a exatamente. dinamite da família, isso é um ponto. É a sexualidade. Você quer destruir um casamento, uma traição, um vício sexual, e isso acaba destruindo. E onde começa? É importante esse ponto, né, Mauri, pastor Lucas? Onde começa? É numa visualização que você não deveria no seu Instagram. É um videozinho, uma dancinha do TikTok que parece inocente. São pequenos passos. E acaba você entrando. Quando você vai ver, você tá no Tá texto. imerso. Você tá imerso na sexualidade deturpada. Onde que eu comecei? Eu comecei naquele videozinho na rede social. Que Às vezes nem parecia- lembra. Nem lembra. Mas e pra sair é muito difícil. Às vezes só com a ajuda médica, profissional. Então a gente não pode brincar com isso. E fico alerta pra nós aqui. Que é muito sério, né? Sim. E o pessoal já falou bastante aí sobre essa questão de casamento. E realmente o inimigo quer destruir a imagem que a Bíblia traz de casamento. O que é Uhum. casamento diante da Bíblia? Para hoje o pessoal, casamento é, estamos juntos, estamos namorando, vamos morar na mesma casa, estamos casados. Então as pessoas... O juntar, né? O virou um juntar casamento. virou um casamento. Então, essa imagem que a Bíblia traz de casamento, o que é o casamento de fato? O casamento é quando duas pessoas se unem, se casam, têm a relação sexual depois do Dentro dos casamento, dentro dos princípios. princípios da Bíblia. Então, essa imagem ficou deturpada. Uhum. Entendeu? E trazendo também pro jovem que namora, que às vezes você tá assistindo e fala, tá bom, mas eu não sou casado, isso não é pra mim, né? Isso Ou não é tô pra mim. solteiro, sabe? Ou sou solteiro e tudo mais. Brincar com o sentimento das pessoas é algo sério, né? Muito né, pastor? sério. É algo sério que foge do que a Bíblia diz de amor. Ellen White diz que brincar com os sentimentos de uma pessoa é algo horrível. Entendeu? Porque ali você tá brincando com o amor que a pessoa sente, com aquilo que ela sente por você. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse ponto. E é engraçado assim, pra pensar hoje, o que mais tá na moda é a tal da sofrência. As músicas Sofrência. que fazem sucesso são da sofrência, porque é onde eu vou pra fossa mesmo, onde eu me Uhum. entrego. Só que isso vai totalmente ao inverso do que nós acreditamos como cristãos, né? Na verdade, eu vou me entregar para aquele que é o amor de fato, para Sim. eu seguir o ministério dele. Então, eu não vou para sofrer, eu vou simplesmente para ser igual Sim. a ele. Isso é muito Sim. forte. É muito importante isso, né? E quando o jovem, ele espera até o casamento, a probabilidade desse casamento durar é maior. Isso Sim. estatisticamente. Isso é não comprovado. é apenas bíblico, Não é né? apenas É bíblico. científico. Cientificamente comprovado, né? Uma outra questão, desculpa. Não, vai, pastor. Falando um pouquinho da essência dessas duas questões que a gente está falando, tanto da impureza sexual quanto da ganância, da avareza, né? Que tem a ver justamente com o contrário daquilo que a gente falou. Qual que é a base para a gente cumprir essa listinha que Paulo diz aqui? A base é o quê? É o amor a Deus, né? Uhum. E a gente compartilhar esse amor com os outros. Então, é o altruísmo, né? Eu compartilho aquilo que eu recebo e repasso, porque não é meu, né? Eu estou recebendo e estou compartilhando. Então, é pensar no outro em primeiro. Sim. E a questão da essência da impureza sexual, da ganância, é o egoísmo, é o colocar o eu primeiro, né? O eu É o primeiro. meu prazer, né? É o meu desejo imediato aqui, né? É a questão da ganância, né? Então, é quando eu coloco o eu à frente de outras coisas, né? Que devem Sim. ser prioridades. Né? E quando a gente fala da ganância, às vezes a gente só pensa no dinheiro, né? Uhum. É meu dinheiro, eu faço com ele o que eu quiser, eu não vou devolver dízimo, não vou ofertar. Mas, na verdade, quando a gente fala em ganância, é justamente o que o pastor falou. É quando o eu vem primeiro do que o propósito. Então, eu tô na igreja, então eu canto. Nossa, eu sou o cantor. O cantor. Me coloca no Ministério de Louvor, eu dou conta do recado. Me coloca aí pra mensagem musical, eu dou conta do recado. Ou eu sou o pregador. Me coloca pra pregar, porque a igreja vai lotar. Sim. Né? É aquele negócio do eu, e aí o Espírito Santo não atua. Que é uma das piores ganâncias que a gente tem no meio cristão, né? Que a gente Sim. tem que focar também nessa parte. Pensa, você foi selecionado, escolhido por Deus para ter aquele dom. Sim. Então você não tem um dom simplesmente, você tem um ministério para alcançar pessoas através desse amor fraternal. Acho Você que isso a acaba gente tem que... alcançando as pessoas, não é Uhum. pro seu benefício. Claro, Não é pro eu, né? que Deus é tão bom que a gente, claro que se beneficia dos dons que você recebe, do seu trabalho, mas não é esse o propósito que Deus te chamou. E esse ponto da avareza é importante porque é muito mal usado muitas vezes esse texto, né? Porque ele diz assim, Paulo, né? Não sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Ai, o pessoal já começa, né? Você pega lá. Então Paulo tá dizendo que eu tenho que aceitar esse salário que não me agrada. Não é isso, gente. Jesus, ele quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. Mas o problema é, meu propósito de vida é me tornar rico.
Sabe aquela coisa? Raça pra cima, fique rico, aprenda comigo. Uhum. O cara contando nota de No dinheiro, Instagram, né? Numa praia. Deus quer mais do que isso. Sabe por quê? O cara que vai em busca do dinheiro pelo dinheiro, ele se perde, não é? O dinheiro é a raiz de todos os males, porque o amor ao O amor, dinheiro. né? Aquela, sabe? Não é o Aí- dinheiro que é o problema, o né? dinheiro É não é o o problema. amor ao dinheiro. Como você disse, não pode tirar o dinheiro por outra Uhum. coisa. O cara canta, pois a música se tornou pra ele um Deus. um Deus. E aí ele perde, e esse que é o problema. Uma hora Uhum. dá um... O dinheiro ele é um meio cai para a e gente acabou. alcançar coisas que são necessárias em nossa vida, né? E importantes, inclusive para a gente poder fazer muita coisa boa, a gente precisa de dinheiro para tudo, né? Agora, quando ele se torna um fim, uma finalidade, né? E a gente, então, acaba se perdendo nesse caminho, deixando, né? Coisas Sim. que devem ser prioridades, inclusive a própria família, em busca de ganhos pessoais. E quando fala sobre esse assunto, né, eu não tenho como não lembrar da história do jovem rico. Porque eu gosto muito dessa Sabia que ele história. ia falar isso. A história do jovem rico, cara, é muito Sim. top ali aquela história, porque a gente vê Jesus dando um sermão ali, ensinando uma coisa pra ele, mostrando o seguinte, né, o apego ao dinheiro, ele pode nos impedir de amar. E não só o dinheiro, eu tô usando dinheiro porque foi a história é do o mais jovem simples. rico, Sim. mais comum, né, mas o apego a qualquer coisa pode impedir a gente de amar. O jovem rico, ele não entendia que o seu dinheiro estava o impedindo de se entregar a Jesus. E que o seu dinheiro deveria ser um instrumento de amor. E isso a gente coloca de uma forma geral. Tudo aquilo que Deus me dá. Meu dinheiro, meus bens, meus talentos, meus dons, deve ser o quê? Um instrumento de amor e salvação. E se Sim. não for, se não servir para isso, não serve para mais nada. O meu dinheiro tem que ser o quê? Para salvar, para amar. E se não serve para isso, não serve para Não nada. serve pra nada. Perfeito. Os meus bens, tudo aquilo que eu tenho, todos os dons que Deus me deu, se não for usado para amar, para servir e para amar as pessoas, para salvar as pessoas, não serve de mais nada. E o problema, pastor, que você comentou aí um pouco, não está... E o problema, pastor? Ó. No que ele comentou ali, não tá, que ele comentou muito bem, não tá naquilo que você se apega. Que você comentou, né? Mas em Sim. se apegar. Em se apegar. Em se apegar. Porque, por exemplo, a gente julga muito rico. Ah, rico não vai pro céu. Rico... E se você é rico, tá assistindo aí, né? Calma aí, não é bem assim, né? A gente julga muito. Rico não vai pro céu É. por conta do texto que Jesus falou, né? Mas perceba uma coisa, Sim. por exemplo, o rico, ele se apega ao seu carro de luxo. Sua Lamborghini, sua Ferrari. O pobre se apega a uma bicicleta, velho. Não, velho, também não, velho. Né? O rico se apega à sua mansão. O pobre ao seu barraco. Né? O problema não está naquilo que você se Sim, apega, mas mas em se Não é o apegar. quanto Ao se custa, E às vezes você não se é apega dá. à sua beleza, seu dom, aquilo que, né? E aí isso te Exatamente. afasta da salvação e do céu. E a lição é coroada, ela sempre é coroada com aquele relacionamento com o santuário. A gente falou muito sobre o santuário, o significado, a cruz, e como ele está ligado diretamente ao ministério de Jesus. E para finalizar esse trimestre, nós tínhamos que falar da parte mais bonita do santuário, que é após a morte, após o sacrifício, aonde os restos mortais do sacrifício era levado para fora do acampamento, porque era um lugar de humilhação, era um lugar onde era de vergonha, era de dor, então não era para as pessoas verem, era algo meio obscuro, escondido. Sim. E quando a gente pensa no ministério de Jesus, quando ele foi morto, foi igual. Ele não foi morto em Jerusalém, no centro. Foi fora da cidade, porque era algo vergonhoso. E a gente tem agora a analisar hoje como isso que acontecia lá no santuário, foi confirmado por Jesus, tem a ver conosco. Porque hoje nós, como cristãos, nós temos que trilhar o caminho que Jesus trilhou. Então, se Jesus foi para fora da cidade ser humilhado, eu também tenho que fazer isso. Sim. Mas como eu vou fazer isso em 2022? E aí a gente mostra aquele versículo que é um dos mais conhecidos da Bíblia, que o caminho estreito, ele é difícil, mas é o caminho que nos leva para a eternidade. Então, o caminho de Jesus, o caminho é de dor, é de desconforto aos olhos humanos, mas é de alegria celestial. E aí a gente tem que comentar um pouquinho Sim. sobre isso. E aí? Eu gosto do senso de propósito que Paulo tem. Paulo abandonou uma carreira promissora Mentira. como fariseu, um homem importante, rico, e ele troca tudo pelo propósito de vida. Qual o propósito de vida dele? Vou pregar esse Jesus que me encontrou um dia no caminho de Damasco. Então, isso que motiva o cristão. Né? O amor de Cristo me motiva, me constrange. Eu tenho um propósito agora. Eu não estou mais só preocupado em ficar rico. 80 anos eu vou lá, vou morrer, mas antes eu quero fazer minha família. Isso é muito pouco. Quando você olha para você e fala, não, você
é eternidade. Pode levar seu amigo, sua família pro céu com você. Aí a pessoa tem um senso de propósito e aí aquele caminho estreito começa a fazer sentido, sabe? Porque sem um propósito não tem sentido esse caminho. Né? Um outro exemplo, né? Você falou de Paulo indo voltando, né, pro Antigo Testamento, Moisés, né? Ele tinha ali cresceu como um príncipe ali no Egito, ele tinha ali todas as honras, né, que ele poderia obter ao longo da vida, mas ele escolheu ser maltratado junto com o povo ali, escolheu percorrer aquele caminho difícil, né? Deserto. Porque ele tinha os seus olhos, a sua visão em algo superior, né? Não nas riquezas, nos bens, nas coisas terrenas aqui, na glória que ele poderia ter aqui, mas de fato na cidade celestial, na recompensa eterna, né? Que Deus tinha para ele, né? Isso é fantástico. E a alusão a Canaã terrena com a Canaã celestial, né? Exato. Sim, sim. Já que todo mundo citou exemplo aí, né? também, O Lucas não pode ficar de fora. Não vou quebrar o padrão, o protocolo aí, né? Moisés, Paulo, Jó também, um grande exemplo. Tinha tudo. E entra com o que Paulo falou. Eu sei ser rico, mas eu sei ser pobre também. Então Jó, ele perdeu tudo, inclusive 10 filhos, e continuou ao lado de Jesus. Continuou fiel, porque ele sabia o caminho que ele estava seguindo. Sim. Então eu vou ser vitorioso com Cristo, e se preciso for, eu sofro com Cristo Sim. também, e por ele eu abandono tudo, deixo tudo para trás, e se preciso for, perco até a minha vida por amor a esse Deus que eu sirvo. E é isso que eu quero descobrir em Jesus. Eu acho muito lindo isso, É cara. muito legal. muito né? lindo. Alguém né? que vale a pena você perder tudo que tem, inclusive até a Porque própria vida, se preciso for. é uma perda terrena, mas um Terrena. ganho eterno, Eterno. celestial, né? Isso é Sim. sensacional. É sair fora da caixinha, Sim. literalmente. E tem um trecho da lição de sexta que eu queria ler com vocês, porque eu acho que é muito forte. E é algo que é pra gente refletir para terminar esse trimestre. A lição de sexta fala o seguinte: que nós, cristãos atuais, tornamos mais estritos na observância de cerimônias exteriores, ou seja, os cultos, mais rigorosos na teoria do que na prática da fé. Em seu zelo para condenar os outros, passavam por alto, sem olhar pelos próprios erros. Perderam o amor fraternal. Olha isso, a gente falou tanto de amor Sim, fraternal, mas sim. perderam a essência desse amor que Cristo havia ordenado que tivessem. E o que é mais triste, não tinham consciência dessa perda. Olha esse alerta. Eu posso estar na igreja, mas eu posso estar perdido porque eu perdi a essência e eu não entendi isso ainda. Isso é muito forte. E para terminar, ele fala o seguinte: não reconheceram que a felicidade e a alegria estavam abandonando a sua vida e que, tendo excluído o amor de Deus do coração, olha isso que forte, Muito excluiu forte, né? o amor de Deus do coração, em breve passariam a andar em trevas. É um cristianismo nominal, né? Aquela É. coisa... Aquele cristão que muitas vezes é deturpado e a imagem de muita gente. O que é um cristão? Um homem, né? Nervoso, rígido com a família. Perdeu totalmente o amor. A né? essência. A essência. Com Quando a certeza. gente olha, a gente está olhando, na verdade, a descrição de um fariseu moderno. Uma vida Né? de teoria, né? E Sim. se a teoria, por mais linda que ela seja, a teologia, se ela não levar para uma prática, de fato, de amor fraternal, constante, como a gente leu, né? Em Hebreus 13:1, um hábito de vida, a teoria não vai valer de nada. Né? É o Não maior vai. sermão do cristão. É Sim. aquele que ele não faz no púlpito e nem de boca a boca. É aquele que a ação se diz Que por ele si vive. só. E eu achei interessante também que a lição traz uma abordagem aqui que a gente não poderia deixar de falar, sobre a imitação, Uhum. a referência. Ele diz o seguinte, né? Paulo diz que nós devemos imitar os bons exemplos. E aí, olha que interessante. Em Hebreus 11, ele cita os heróis da fé. Em Hebreus 12, Jesus, Supremo. o Supremo, o mestre, né? E aí, ele vem falando sobre esse assunto. E ele diz também, me imita porque eu imito Cristo. Imita o Cristo. E a gente, como cristão, como o Igor falou antes da gente começar o podcast, né? Que, tudo bem, as pessoas têm que seguir Jesus e é o importante, mas as pessoas não estão vendo Jesus aqui, fisicamente. Elas estão vendo a gente. Então, a gente tem que ser exemplo. E um Nós texto somos muito... cristãos. Nós somos né? cristãos. Então, Sim. nós seguimos a Cristo hoje. Então, eu sou o Uhum. Cristo hoje. Sim, Somos embaixadores do É. reino, né? A Bíblia fala. Então a gente Uhum. representa de Sim. fato, né? Nós somos Cristo para muitas Sim. pessoas, né? E um texto que eu gosto muito, que fala sobre esse assunto, eu acho muito top, de Timóteo. 1 Timóteo 4,12, que diz assim, não deixe que ninguém te despreze por você ser jovem. Porque hoje o jovem é desprezado. Sim. Hoje as pessoas não... O jovem não tem muita moral. E você talvez que tá assistindo aí, É. sabe? Que o jovem perdeu a moral. Não só, não digo na igreja, mas na Sim. sociedade em si. O jovem muitas vezes perdeu a moral. Tanto, Aquele é. que começa e não termina. Aquele que É a faz as coisas de mau justificativa para as jeito, pessoas errarem. pras A pessoas pessoa faz errarem. uma coisa muito ruim na vida dela. Sim. Ah, mas é que eu sou Ah, eu sou jovem. jovem. Eu sou jovem. Poxa, aí você que é jovem, É. você fala, ah, então eu vou esperar isso É. de mim também. E ele diz, É. não deixe que ninguém despreze você por você ser jovem, mas É, mas isso que eu ia seja falar. um exemplo É, na maneira de falar,
na maneira de agir, no amor, que a gente estudou, Sim. na fé e na pureza. Olha que top, né? Seja exemplo. Não deixe que ninguém te despreze, mas seja um exemplo em tudo que você faz. E todo jovem, ele precisa ter um mestre. Uhum. Sim. Alguém que ele confia para que ele Referencial. possa abrir, né? Então, esse referencial pode ser alguém da sua família, pode ser alguém da sua igreja, pode ser o seu pastor, igual que a gente tem o pastor, a gente até brincou aqui no começo, porque ele é a referência que nós temos. Todos são seres humanos, todos Falho. podem errar, mas são referência porque tem um relacionamento há mais tempo com Cristo. Então, tem muito a ensinar pra gente. Sim. E chegamos ao fim. É tão pouco tempo, Já, né? A gente gente, vai vendo o horário aqui, Tinha passa muita rápido. coisa cara. para falar Nossa. ainda, mas o nosso tempo tá acabando. Que bom que, Que bom. tem mais semana que vem. Tem né? mais, É, semana que vem tem não mais. É acaba só o por aí. começo, Ah. gente, é só o começo. Só o começo. Eu quero agradecer aos nossos convidados de hoje. Obrigado, Luquinhas, por ter aceito o convite, por compartilhar com a gente tudo que você disse aqui no nosso podcast. Igor, também muito obrigado por ter aceito o convite de estar junto com a gente. Disposição. E é a primeira vez, porque vai ter podcast por muito tempo ter aqui na muito Igreja do podcast Capão. Aí. Vem muito aí. Isso aí. E, gente, foi a última lição roxinha, mas próxima semana chega uma nova lição pra gente. E Paulo continua com a gente, não seremos abandonados por Paulo. Vem aí, Tiago. Se você não tem a sua lição, adquira ela. Tem na versão digital, também tem na versão física. Nos procure se você ainda não tem a sua versão, que a gente te ajuda aí, porque a gente quer estudar junto com você. É isso aí. Durante a semana a gente está aqui falando, mas a gente quer ver você. Então, para isso, lembra que você aqui é a quinta pessoa da nossa roda. Então, curta, compartilhe e o mais essencial para a gente, comente. Ouviu o que a gente falou aqui, gostou, não gostou? Comenta embaixo, porque a gente quer ouvir você para juntos a gente construir esse podcast ao decorrer dos nossos próximos episódios. Não é isso, gente? E para finalizar, como a gente convidou Deus para estar aqui com a gente e ele se fez presente em todo esse podcast, a gente vai encerrar com uma oração. A gente começou com o Teologando Igor, agora a gente encerra com o nosso outro, porque a gente é muito bom aqui. A gente tem todo. Gente, só eu tô aqui, É só porque gente de peso. É, aqui, eu tô aqui Não, assim, literalmente. eu sou um mero químicozinho aqui, mas a gente tem só teólogos aqui, Só tudo cara bem? fera, Meu né? professor, meu professor, pô. Raul? Bora pra gente encerrar, Luquinhas. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa, por ter a certeza de que o Senhor é amor e aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós para que a gente pudesse refletir o teu amor, o teu caráter diante dos homens. Muitas vezes é difícil, Senhor, porque a gente é pecador, a gente tem uma natureza humana pecaminosa, mas pelo poder do teu Espírito, nos ajude a ser pessoas segundo o teu coração. E que, acima de tudo, possamos ser reconhecidos nesse mundo de pecado pelas pessoas que amam, que se colocam no lugar do outro. Nos ajude, Pai, a andar no caminho estreito e andar ao lado de Jesus, porque ao lado dele somos muito mais que vencedores. Nos abençoe, abençoe cada pessoa que nos acompanhou durante esse podcast, traga elas de volta nos próximos aí e que mais pessoas possam acompanhar o estudo da lição, o estudo da tua palavra. Nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, fiquem com Deus, que a paz de Cristo esteja com vocês. Semana que vem, tamo junto no nosso podcast. Tamo o nosso junto, galera. podcast da lição da Escola Sabatina. Valeu. Tchau, gente! Tchau, tchau, é nóis.